Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si. Muito bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais. Neste espaço já sabe que é tema de conversa de vários assuntos e desta feita vamos estar aqui para conhecer uma instituição, a Cáritas Diocesana de Leiria. Porquê a Cáritas Diocesana de Leiria? Para já porque é uma instituição da nossa região, depois porque é também a beneficiada deste mês de novembro do projeto da Ângelos TV, uma janela de esperança. E como é que faz esta janela de esperança abrir-se? Basta ligar para o 760 20 12 13 e a partir daí toda a esperança se abre e quem não... Também, claro, sorrisos, que é para isso que cá estamos, é para também fazer sorrir. É um projeto que vamos novamente aqui divulgar, conhecer, percebermos também o porquê de termos escolhido a Cáritas Diocesana de Leiria, uma instituição que queremos conhecer. Desde já, Dr. Júlio Martins, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, também à Rita Garcia, que está aqui connosco, o Dr. Júlio, presidente da Cáritas Diocesana de Leiria, e desde já as apresentações, a Rita, que é psicóloga precisamente na Cáritas de Leiria. Dr. Júlio, se calhar começávamos aqui pelo princípio de tudo isto, que é a chegada da Cáritas a Leiria. Bom dia, Cláudia, bom dia, seus espectadores. Primeiro, permita-me que agradeça esta deferência para com a Cáritas Diocesana de Leiria. Enfim, de facto, é a nossa intenção continuar a despertar sorrisos nas pessoas, nomeadamente naqueles que mais precisam. A Cáritas Diocesana de Leiria, como referiu, integra-se num projeto a nível nacional, diria mesmo universal, que ao longo do final dos anos 40 se projetou a nível nacional, nomeadamente com o acolhimento das crianças vindas da Áustria, finais da Segunda Guerra Mundial. Desde então, continua a ser uma janela aberta de esperança e nestes tempos conturbados que temos vivido, temos tentado que ela continue a ser uma janela de esperança para as pessoas, nomeadamente aqueles que têm vivido situações de carência efetiva. Embora se anuncie que, enfim, e de facto é a realidade, que a situação económica ou financeira em Portugal estará melhor, mas continuamos a ter uma franja elevada de pessoas que continuam a pedir-nos ajuda para as mais diversas necessidades, desde a renda de casa, à eletricidade, à água, etc., a medicamentos, inclusivamente, e, portanto, aos diversos projetos que a Cáritas, a nível nacional, vai desenvolvendo com as Cáritas diocesanas e que vamos tentando dar resposta a todas estas necessidades destas famílias que vão continuando a estar, muitas delas, marginalizadas, porque a sociedade nem sempre olha para elas da melhor forma. Portanto, apesar de se notar uma ligeira melhoria económica no país, ainda há muitas pessoas que é preciso ajudar. Sim, de facto, há aquela pobreza, eu diria, estrutural. Portanto, há toda aquela quantidade de pessoas que ou por idade, ou por, enfim, por incapacidade profissional, ou por doença, ou pelas mais diversas razões, continuam a estar um pouco à margem de toda esta melhoria económica ou social que nós estamos a viver um pouco no país. Isto é, de facto, o desemprego diminuiu, felizmente, graças a Deus, é uma boa notícia. Há mais pessoas empregadas, há mais pessoas a terem rendimentos, mas aquela franja de pessoas que continuam a viver do rendimento social de inserção, das pessoas que vivem quase, diria mesmo, à margem, quase nas margens, ou, enfim, de outra forma, um pouco no fio da navalha, essas pessoas, qualquer oscilação, qualquer alteração, dos custos dos custos dos bens se reflete negativamente no seu património, no seu rendimento disponível, que é sempre muito pouco. E, portanto, basta que haja, enfim, alteração do IVA, como houve aqui há uns tempos na energia, e foi logo em catadupa o número de pessoas que pediram ajuda porque não estavam a fazer conta com aquela alteração. Em termos da ação da Cáritas, Dr. Júlio, como é que a Cáritas vai conseguindo fazer face a estes pedidos de ajuda? Ora bem, nós temos, e portanto, vamos tendo, dois momentos de recolha portanto, de rendimentos, de pedido, em que fazemos o apelo à população, aos portugueses, para contribuírem para a Cáritas, que é no peditório anual que decorre no terceiro domingo da Quaresma,
em que a nível mesmo da Conferência Episcopal está determinado que os ofertórios das missas também são feitos a favor da Cáritas, de cada Cáritas diocesana. Lembro que somos 20 Cáritas diocesanas no país, mais a Cáritas portuguesa. E depois temos também, em alguns locais, nomeadamente de urbanos de maior densidade, também proporcionamos o peditório público. Há sempre um grupo elevado de pessoas, de voluntários, que saem para a rua com as nossas latinhas redondas, com o símbolo da Cáritas, e que pedem, enfim, que estendem a mão à generosidade das pessoas para recolher esses fundos que depois irão suportar, portanto, as nossas despesas, as despesas de estrutura, de funcionamento, que tentamos que seja o mínimo possível, mas também a ajuda que damos às pessoas. E há depois, a nível nacional, a Operação 10 milhões de estrelas, que é a nível portanto, penso que da Europa, que já vai no 11º ou 12º ano e que na altura do Natal nós, enfim, convidamos as pessoas a comprar aquela velinha pequena, aquela velinha por €1 e que é também essa uma forma de angariação de fundos para a Cáritas, mas não só. E se agora se me permite, nós, enfim, já estamos em novembro, já estamos quase no advento, isto o tempo realmente corre num instante, e esta nossa operação 10 milhões de estrelas tem sempre duas componentes. A parte, portanto, para a Diocese, para a Cáritas Diocesana, mas apoia também sempre um projeto internacional. Há sempre um outro projeto que é ajudado com uma verba, com 1/3 do lucro desta operação. Enfim, tem sido as mais diversas situações. Este ano, a Cáritas Portuguesa entendeu que o projeto que vamos apoiar a nível nacional, com estes 35%, com este terço da Operação 10 milhões de estrelas, reverterá a favor das populações abrangidas, enfim, sacrificadas pelos incêndios que ocorreram este verão em Portugal. Enfim, continuamos a ter situações de carência efetiva a nível internacional, as mais diversas situações, infelizmente, mas este ano entendemos que, de facto, era preferível, era tempo de olharmos para dentro e sermos também um pouco egoístas e realmente socorrermos aqueles que ao fim estão mais próximos de nós e que tão sacrificadamente que viveram a questão dos incêndios deste verão. E que agora tanto precisam de ajuda. Quando refere esta parte de pedir de ajuda da Cáritas e nestes peditórios, como é que estão os portugueses? Continuam, apesar de tudo, com crise, sem crise, continuam a ser solidários? A minha opinião pessoal, que somos um povo solidário. Inquestionavelmente, os portugueses somos de facto um povo solidário e isso verificou-se, enfim, este ano, nomeadamente após os incêndios de 17 de junho que atingiram a zona norte do distrito de Leiria, portanto já a Diocese de Coimbra, nomeadamente o Pedrógão Grande e os outros concelhos limítrofes. E, portanto, aí realmente reverificou-se que houve, de facto, uma correr, as pessoas preocuparam-se, sofreram com quem estava a sofrer. Agora, em termos de Cáritas, nomeadamente em termos de peditório público, temos assistido, e realmente os anos de crise tiveram reflexo nisso, de facto, verificamos alguma diminuição no montante apurado, no montante que realmente angariámos com estes últimos peditórios. Este ano, infelizmente, na altura da Quaresma, surgiu um problema, enfim, com a Cáritas Diocesana, concretamente a Cáritas Diocesana de Lisboa, que não foi, quanto a meu ver, devidamente explicado, não percebi muito bem, mas que houve pessoas que realmente, enfim, que acharam por bem não contribuir e realmente o peditório sofreu, nomeadamente na Diocese de Leiria, na nossa Diocese, sofremos um pouco a diminuição que nós atribuímos a esse evento, essa situação que decorreu uma semana antes e que de facto foi extrapolada, que foi, quanto a mim, muito empolada e que também não teve a explicação que devia, a meu ver, ser feita. Deixou as pessoas receosas. Enfim, criou dúvida naquilo que para nós é realmente, enfim, é certo. A missão da Cáritas é ajudar as pessoas que nos procuram. E no nosso caso, da Diocese de Leiria Fátima, nós somos
cada Cáritas, e nós somos absolutamente independentes, portanto as Cáritas são independentes entre si, dependemos apenas do nosso Bispo, o nosso Bispo diocesano, Sr. Dom António Marto, e portanto, enfim, era um problema que surgiu em Lisboa e que não devia ter afetado, mas que de facto afetou e afetou a maior parte das Cáritas diocesanas. Muito bem, a Rita, psicóloga na Cáritas, portanto, vai no fundo, Rita, acompanhando estas situações que vão surgindo. E quando há pouco se falava desta pobreza estrutural, Rita, vai sentindo que de ano para ano ela se vai mantendo? De que forma é que poderíamos combater esta situação? Sim, Cláudia, sem dúvida, muitos dos nossos utentes, não só a parte financeira, para eles é um problema, mas também a parte psicológica. Toda a gente sabe que a crise afeta uma família em tudo. Pronto. E nós ali na Cáritas tentamos também dar essa resposta e esse acompanhamento na medida do possível, claro. A maior dificuldade que sentem, houve uma altura em que se falava muito de pobreza envergonhada. As pessoas tinham vergonha de dizer que estavam numa situação complicada e que precisavam de ajuda. Foram sentindo isso lá no gabinete? Eu sinto isso e ainda sinto. Muitos dos nossos utentes têm aquela vergonha de chego ao final do mês e não tenho dinheiro para pôr o alimento para os meus filhos e isso ainda, eu sinto isso ainda, sim, sem dúvida. Entretanto, a Cáritas não faz muita coisa no terreno, tem muitos projetos, não é? E se calhar poderíamos aqui conhecer alguns deles. Quem é que vai aqui desvendá-los? Eu, se calhar, começava por um projeto, enfim, que realmente, embora esteja na parte dos jovens, que é o projeto Explica-me. Como sabem, enfim, não sei, pelo menos já foi divulgado, que há um grupo jovem na Cáritas Diocesana de Leiria, enfim, de que nos orgulhamos muito e que nos dá imensa alegria que exista. E que se tem preocupado em olhar para outras vertentes que, eventualmente, nós, os mais velhos, poderíamos não estar tão atentos. E que tem a ver com aquelas crianças, aqueles jovens, adolescentes e crianças do segundo e terceiro ciclos que sentem dificuldades no estudo e que não têm acompanhamento, não têm quem os ajude, enfim, as explicações. E, portanto, conseguiram, este grupo jovem da Cáritas, a Cáritas Jovem de Leiria, conseguiu mobilizar um grupo grande de jovens, eles jovens entre si, estudantes, universitários, já recém-licenciados, que todos os sábados de manhã organizam um programa de explicações para os alunos, nomeadamente do Conselho de Leiria, enfim, os mais próximos, para poderem rever, analisar as matérias e estudar as matérias que estão a dar nas escolas e que eventualmente sentirão mais necessidades. Eles, enfim, todos os anos ficam extremamente orgulhosos porque as miúdas que lá chegam, na maior parte dos casos, já com dificuldades de estudo e muitas vezes já com negativas, acabam por ter passado todos ano. Estavam muito preocupados o ano passado porque houve uma miúda que não passou. Só que esta dizia-nos é que ela só veio no último período, portanto já não aproveitou completamente. Mas eu convidava a Rita a falar do nosso próximo fim de semana, da Solidariedade Brilha no Mercado de Santana, que será o arranque daquele projeto que há bocadinho já falei, que é o 10 milhões de estrelas. Enfim, nós vamos ter um fim de semana em cheio na cidade a de Leiria. brilhar. A cidade Rita, vamos lá conhecer este fim de semana. Vamos então. Vamos ter a Solidariedade Brilha no Mercado de Santana. É a quinta vez que fazemos esta feira. Este ano, como os anos passados, vão ser dois dias. O fim de semana 11 e 12 de novembro. Vai contar com a nossa banquinha da Feira Solidária, o bar solidário, vamos ter artesanato, as nossas velas dos 10 milhões de estrelas também vão estar à venda, onde vamos poder contar com, no sábado, um showcase com o David Antunes e o Berg, e no domingo vamos ter a nossa caminhada, que é a quarta vez, a caminhada onde vamos ter a atleta Inês... Inês Henriques, que foi a atleta, a campeã nacional dos 50 km de marcha. Foi aquela grandiosa atleta que chegou de rastro à meta, mas chegou. não é? Mas chegou. Nunca se desiste até atingir a linha da meta nunca. E ela é prova disso. Neste fim de semana, portanto, vamos ter solidariedade, animação e muitas estrelas a brilhar. É isso? Exatamente, Cláudia. Deixa-me também já referir que no domingo vamos ter várias atuações, desde música e dança, de alguns grupos da nossa região de Leiria. E esta feira, este ano, o valor que conseguimos angariar vai servir para um fundo de apoio à saúde, para a Cáritas, visto que temos imensos pedidos de pessoas adultas
para óculos, para tratamentos, para medicação, e achamos também que é muito importante não só apoiar as crianças, que também já temos um projeto, mas os adultos. Que também precisam desse apoio, não é? Sim, se eles também não estiverem bem, também não podem cuidar das nossas crianças, sem dúvida. Eu, se me permite, destacava aqui esta questão deste projeto, porque realmente é interessante, porque há um projeto com género para as crianças, chamado Prioridade às Crianças, que é desenvolvido a nível nacional pela Caritas Portuguesa, que foi, inclusivamente, ajudado pela Embaixada da Áustria às crianças portuguesas, enfim, a retribuição, como agradecimento pela ajuda que foi dada no final dos anos 40 e que visa suportar as despesas que as famílias têm, que não podem realmente suportar, com meios auxiliares de diagnóstico, com consultas, com infantário, etc., das crianças, que é chamado o projeto Prioridade às Crianças. Neste caso, tentamos que haja também um congénero para os adultos, porque de facto aparecem-nos situações de carências a nível dos adultos. Claro que nós já ajudamos a nível dos medicamentos. Muitas vezes as famílias já esgotaram os plafons que algumas câmaras municipais têm para ajuda às famílias na área dos medicamentos e que nós, quando esse plafond se esgota, vêm pedir à Caritas e nós, quando possível, tentamos ajudar. Mas esta é uma fase mais concreta, portanto, tem a ver com os auxiliares de diagnóstico, tem a ver com próteses, nomeadamente de óculos, etc, etc. Ou seja, é uma visão, enfim, uma leitura atenta da realidade que nos circunda e que nós tentamos superar. Neste caso, a entrada é livre, não é? Exatamente. E, portanto, a forma de ajudar é aparecerem. Aparecer. E depois participarem na tenda solidária, nessas coisas. E na nossa caminhada, quem se quiser inscrever... Ainda pode? Ainda pode. Até sábado ainda está. O valor são 5 €, onde vão ter a oferta de um kit, com uma mochila, uma t-shirt, alguns bens, água, um pacotinho de leite e também vamos ter uma senha para depois, no fim, poderem ter acesso a uma sopa. Oh, fantástico. Sim. Portanto, Maravilha. sempre a retemperar energias. Há também uma situação, este fim de semana tem a ver com o Escuta-me, que é um outro projeto que a Caritas tem. Exatamente, faz parte também do grupo da Caritas Jovem, onde também temos o Explica-me. Vai ser no dia 10 de novembro, onde vamos ter a presença de mais uma vez do Nuno Helder, que é o coach, que vai falar da comunicação interpessoal, quando um fala de alhos e outro de bugalhos. Isso é que é uma confusão. Vai ser um bocadinho, mas certamente vai dar conta do recado. Onde é que vai ser? Vai ser na aula magna do Seminário de Leiria, às 9h30. Portanto, estão todos convidados a comparecer. Há pouco dizíamos que, de facto, a Caritas Diocesana de Leiria é, por assim dizer, a beneficiada deste mês de novembro naquele que é o novíssimo projeto da Ângelos TV, intitulado Uma Janela de Esperança, e que está ligado a um número que é o 760 20 12 13. O objetivo é que, com uma chamada que faz, que tem o custo de 60 cêntimos mais IVA, vai estar a apoiar a Caritas Diocesana neste mês de novembro. E já percebemos, Dr. Júlio, que são bem-vindas todas as ajudas e que, portanto, quanto mais amigos da Caritas estiverem a ligar para o 760 20 12 13, mais possibilidades temos de ajudar e há tanto quem precise, não é? E ajudar quem ajuda, neste caso, porque, de facto, nós quando fazemos estas angariações de fundos e, enfim, quando estendemos a mão à caridade, às pessoas, é no sentido de receber por um lado, mas dar com a outra, receber com uma e dar com a outra. Porque, como disse, continua a haver situações de carência, continua a haver situações que todos os dias de pedidos, nós temos 3 dias de atendimento social, em que temos 2 técnicos sempre em atendimento social, neste momento, aliás, são 3, uma vez que a Rita também atende, e há todos os dias nós temos. E as pessoas aparecem nos mais diversos locais da Diocese, quer dizer, porque há pessoas que se recusam muitas vezes a pedir, lá está a questão da pobreza envergonhada, que se recusam a pedir, a estender a mão no local onde vivem, mas vêm naturalmente à cidade, vêm à Leiria e daí onde não são conhecidas, onde as pessoas não são identificadas, portanto é mais fácil pedir. E, portanto, toda esta forma das pessoas comparticiparem, de colaborarem com a Caritas, é de uma forma indireta de continuar a prestar ajuda àquelas pessoas, enfim, aqueles de entre nós, que, enfim, por razões que muitas vezes nos escapam, que lhes escapam muitas vezes a eles,
serão as pessoas que, enfim, que vivem à margem da sociedade, que não conseguem colher os benefícios de uma sociedade que se diz a desenvolvimento. Portanto, estas pessoas continuam. Claro que eu sei que muitas vezes as pessoas dizem que a pobreza, que as pessoas são desorganizadas e que poderiam tentar arranjar trabalho, que poderiam, mas de facto as pessoas estão nesta situação. E são pessoas. E, portanto, se são pessoas, se têm carências, se nos dizem que têm fome, a única forma que nós temos de ultrapassar a questão é dar-lhes de comer. Dar-lhes de comer, dar-lhes o dinheiro para pagarem a luz, E agora, nesta altura do Natal, os técnicos costumam sempre, enfim, quando me abordam sobre a questão de atribuir as ajudas, e dizem muitas vezes, mas olhe, na casa há crianças. Eu sei lá, por exemplo, imaginemos que houve o corte da luz elétrica. E eles dizem, mas olha que eles têm 2 crianças. E, portanto, imaginemos o que é um inverno frio, chuvoso, sem eletricidade em casa, sem água quente, sem esses mimos que, ao fim e ao cabo, fazem tanto parte da nossa vida e que nós nos esquecemos que há pessoas que não têm. E, portanto, a forma de telefonar e a forma de marcar, de realmente ligarem este número, será uma forma também de ajudar estas pessoas que muitas vezes passam necessidades e não é por vontade própria. É realmente uma estrutura da sociedade que continua e que ainda não conseguimos ultrapassar, embora o Papa nos venha a apelar muitas vezes para a erradicação da pobreza, chamando a atenção para o Dia Mundial dos Pobres, agora que ocorre no próximo dia 19. Essa é também uma forma do Papa nos dizer, cuidado, estejam atentos, que há pessoas que vivem com carências entre vocês. Muito bem, vamos terminar por aqui a nossa conversa. Já sabe então que pode ligar 760 20 12 13 e assim está a colaborar com a Cáritas Diocesana de Leiria. É a ajuda, é a janela de esperança que estamos a abrir, sempre com o objetivo também de deixar sorrisos nos rostos de quem é ajudado. Também não esqueça que no próximo fim de semana, 11, 12, há então muitas estrelas a brilhar no Mercado Santana em Leiria. Há muito para fazer, muito para ver, muito para provar, não é? Porque já percebemos que vamos haver ali umas tasquinhas, portanto, o melhor mesmo é aparecer e participar. Também não esqueça a caminhada depois no domingo. Primeiro come, depois vai derreter ali as calorias consumidas. Pronto, ficamos por aqui nesta conversa descontraída. É o final do Matinais. Tenha a continuação de um excelente dia. Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.